Afro Bahia, programa número 54. Está chegando juntinho até você o Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora na Bahia, no Brasil e principalmente em seu coração. Eu vim de Luanda, eu vim de Luanda, meu Luanda, O Afro Bahia conta hoje para você a história da Sociedade Protetora dos Desvalidos, homenageia Jimi Hendrix e no quadro Personalidade Negra, entrevista o escritor José Carlos Limeira. Por tudo isso, fique com a gente e comece a se ligar, moçada. A música popular brasileira da década de 30, produzida pelos compositores de bairros periféricos urbanos, trazia à tona sentimentos de negros que tinham na expressão musical uma forma mais assimilável pela classe dominante. Não custa nada lembrar que a repressão aos bens culturais produzidos por negros foi forte e violenta ainda por muito tempo após a assinatura da Lei Áurea. O sambista Ismael Silva é um dos mais importantes representantes da expressão musical negra da década de 30. Do Quilombo do Estácio, produziu verdadeiras joias raras da modinha brasileira. O samba Sofrer é da Vida, que você ouvirá, foi um dos grandes sucessos do Carnaval de 1932. A gravação que mostraremos é de Mário Reis, feita em 1967. Fique com a música de Ismael Silva e a interpretação magistral de Mário Reis. Sofrer é da vida, eu já me convenci. Adeus, minha querida, não foi pra você que eu nasci. Sofrer é da vida, eu já me convenci. Adeus, minha querida, não foi pra você que eu nasci. Você tem boa conversa, mas não vai me tapear. Pode até fazer promessa, porque eu não torno a voltar. Você tem boa conversa, mas não vai me tapear. Pode até fazer promessa, porque eu não torno a voltar. Sofrer é da vida, eu já me convenci. Adeus, minha querida, não foi pra você que eu nasci. Sofrer é da vida, eu já me convenci. Adeus, minha querida, não foi pra você que eu nasci. Seu amor ninguém atura, quem me disse não mentiu. Você me fez uma jura que até então não cumpriu. Seu amor ninguém atura, quem me disse não mentiu. Você me fez uma jura que até então não cumpriu. Você está com o Afro Bahia, o seu programa de todos os sábados aqui na Rádio Educadora da Bahia. A Sociedade Protetora dos Desvalidos, fundada no dia 16 de setembro de 1832, é a entidade negra mais antiga do país. Hoje, passados 156 anos, a Protetora, como é familiarmente conhecida,
tem sua sede própria no Terreiro de Jesus. Um pouco da sua história e da sua luta pela causa negra você saberá a partir de agora. A Sociedade Protetora dos Desvalidos, SPD, atualmente com sede própria, Praça Anchieta 17, Terreiro de Jesus, foi fundada no dia 16 de setembro de 1832 por um africano livre de nome Manuel Vitor Serra, que exercia a profissão de ganhador no Canto da Preguiça, um dos locais em que se reuniam os negros da Bahia em busca de trabalho. Inicialmente denominada Irmandade de Nossa Senhora da Soledade e Amparo dos Desvalidos, tinha por finalidade precípua promover a instrução e o amparo religiosos aos seus associados, semelhante ao que se propunham as Irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Inspirada na filosofia das Irmandades do Rosário, que prometiam a todos uma carta de alforria, com que não gozeis a liberdade eterna na segunda transmigração da outra vida, mas também vos livreis nesta do maior cativeiro da primeira. Como ressalta Vieira, citado por René Ribeiro, em um dos sermões pregados no Brasil nos princípios do século XVII. A Sociedade Protetora dos Desvalidos, nos seus primeiros anos de existência, funcionou como junta, uma espécie de sistema rotativo de crédito com que assistia aos seus associados e parentes destes, que ainda se encontravam presos ao cativeiro. Segundo o professor Júlio Braga, em seu livro Sociedade Protetora dos Desvalidos, uma Irmandade de Cor, no dia 16 de setembro de 1832, na Capela dos 15 Mistérios, realizou-se a assembleia que criava a Irmandade de Nossa Senhora da Soledade e Amparo dos Desvalidos. Foram fundadores as seguintes pessoas: Manuel Vitor Serra, ganhador. Manuel da Conceição, marceneiro. Luiz Teixeira Gomes, pedreiro. José do Nascimento. Gregório Bahia, marceneiro. Inácio de Jesus. Bernardino de Souza, marceneiro. Pedro de Farias, marceneiro. Gregório do Nascimento, carroceiro. Baltazar dos Reis, marceneiro. José Maria Vitela. Manuel Rosa, marceneiro. Barnabé dos Santos. Teotônio de Souza, vinagreiro. Francisco José Pepino, calafetador. Daniel Correia, negro de ganho do Canto do Pilar. Roberto Tavares, carregador de água. José Fernandes do Ó, vendedor de tocinho. Manuel Martins, trabalhador no Porto da Lenha. Você está ouvindo no Afro Bahia um pouco da história da Sociedade Protetora dos Desvalidos. Nos próximos blocos, um pouco dos estatutos da sociedade e a participação na Igreja Católica. No ano de 1851, a mesa administrativa que dirigia os destinos da Irmandade resolveu reformar os seus estatutos, tendo como parte interessante desta reforma a adaptação do nome Sociedade Protetora dos Desvalidos, em vez de Irmandade de Nossa Senhora da Soledade e Amparo dos Desvalidos. O mais antigo estatuto publicado pela Sociedade data de 26 de agosto de 1874 e foi aprovado pelo governo da província em agosto do mesmo ano. O Estatuto de 1874 rezava, entre outros artigos, o seguinte: podem ser admitidos sócios efetivos da Sociedade Protetora dos Desvalidos todos os cidadãos brasileiros de cor preta que estejam, no caso de o ser, que tenham um meio lícito de onde tirem o lucro suficiente para sua subsistência e que sejam de idade nunca menor de 18 anos nem maior de 50 e cuja conduta seja regular. A participação efetiva dos membros da Sociedade Protetora dos Desvalidos nos atos litúrgicos da Igreja Católica era, sem dúvida, o meio mais constante utilizado pelo negro para se projetar na sociedade baiana da época, afirma o professor Júlio Braga.
Já o crítico José Ramos Tinhorão, referindo-se às limitações dos negros para a prática de sua religião, que precisava disfarçar-se sob aparência de batuque, afirma que a única saída para eles seria a adesão ao único setor da estrutura social que lhes permitia uma abertura para a participação dinâmica na sociedade colonial, no caso, a religião católica, que representava, por outro lado, a aceitação dos valores desta mesma sociedade, vez que a citada religião encimava os conceitos da estrutura dominante. Essa aproximação dos negros com o mundo colonizador revela, como assinala Tinhorão, uma extraordinária coerência e uma profunda sabedoria e oportunismo na comunhão forçada com os valores da classe dos senhores. Através da religião, o negro conseguia penetrar na sociedade, tentando reduzir a distância social que o regime escravocrata lhe impunha ao ser admitido como católico. A Sociedade Protetora dos Desvalidos, criada em 1832 para socorrer e amparar seus associados em casos de necessidade, constituiu-se, como tantas outras, numa agência de prestígio para seus membros, onde essas aspirações eram possíveis de serem concretizadas na medida em que não se chocassem com os interesses maiores da sociedade dominante. Esta afirmação é do professor Júlio Braga, que é autor de uma dissertação de mestrado sobre a sociedade. De qualquer forma, afirma ele, a protetora servia como indicador de status, uma entidade capaz de permitir ao associado uma oportunidade de afirmação psicossocial através das atividades ali desenvolvidas. Um pouco da história da Sociedade Protetora dos Desvalidos, que está completando 156 anos de fundada, você encontra no livro do professor Júlio Braga, Sociedade Protetora dos Desvalidos, uma Irmandade de Cor, publicado pela Yanamá. Os textos usados neste programa foram extraídos daí. Você está com o Afro Bahia, o seu programa de todos os sábados aqui na Rádio Educadora da Bahia. A 18 de setembro de 1970, o mundo musical perdia uma das suas maiores expressões. Um transeunte e espectador privilegiado de uma revolução que mal se esboçava. Um inventor de múltiplas possibilidades sonoras. Um fundador e amante de sons ultraplanetários. Anunciador da última viagem de uma geração descontente. Jimi Hendrix, com o Afro Bahia, um programa da Educadora para a negritude que mora em seu coração. Vamos enfim apresentar para você o quadro Personalidade Negra. O entrevistado de hoje é o escritor José Carlos Limeira. Ele conversa com Jonatas Conceição. Ouvidos atentos. Nós estamos começando hoje no Afro Bahia o quadro Personalidade Negra. E trouxemos para você o escritor e militante José Carlos Limeira. Limeira, quem é Limeira? José Carlos Limeira é um escritor baiano, nascido em 1951, aqui em Salvador, e que posteriormente se deslocou para o Rio de Janeiro, tendo vivido muitos anos entre o Rio, São Paulo e algum tempo fora do Brasil, e de volta a essa terra bonita desde 3 anos atrás. Você fez o que em São Paulo e no Rio de Janeiro? Eu saí de Salvador basicamente para estudar. Enfim, era aluno do Colégio Militar em Salvador até 1967. A partir daí fui para o Colégio Naval e posteriormente Escola Naval, quando em 71 descobri minha total falta de vontade de ser militar. A partir daí saí da Escola Naval e fui cursar engenharia. Curso concluído e depois, como consequência natural, entrei no mercado de trabalho
tendo ficado entre Rio e São Paulo, trabalhando em algumas empresas, dentre elas multinacionais, inclusive. Você falou que esteve fora do Brasil. Quando foi isto e a propósito de quê? Eu fui para os Estados Unidos a título de um curso de especialização em vibração, uma particularidade de engenharia mecânica. E aproveitando a estada por lá, consegui prorrogar, vamos dizer, essa permanência a nível de realmente conhecer alguma coisa, e o interesse cultural também era evidente na época. Estive em algumas cidades como Nova Orleans, Miami, Los Angeles, São Francisco e Nova York, além de Atlanta. Dentre essas cidades, ou melhor, nesses lugares, conheci algumas pessoas ligadas também ao movimento negro lá nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de participar de algumas mesas, inclusive com pessoas proeminentes como Jackson, o ex-pretendente à presidência da República dos Estados Unidos, e Desmond Tutu, que estava na ocasião também nos Estados Unidos. Isso foi que ano, você falou? 84. 84. Daria para você fazer, deu naquela época, para você fazer uma comparação entre a Organização dos Negros Americanos e a Organização dos Negros aqui no Brasil? Como era que... Ficou muito nítido essa coisa para mim. Veja bem, nos Estados Unidos, você percebe, ao pisar, a coisa de como é colocado para o negro brasileiro, como é mentido para toda a população brasileira a coisa da discriminação racial americana. Eu vi, esse testemunho ninguém me pode tomar, que o espaço conseguido pelo negro americano é infinitamente superior ao espaço negro brasileiro. Talvez porque as coisas estejam bem delimitadas lá a nível de trânsito, ou ainda o racismo talvez seja exercido na sua plenitude, ou melhor, ele é descoberto, não é envolto em véus, não é subrepetício como se observa aqui por vezes no Brasil, né? Aqui a gente tem as manifestações mais contundentes, como a violência policial, entre outras coisas, mas nos Estados Unidos o negro sabia exatamente quais os seus limites. Isso facilitou o processo de conscientização de uma grande massa, o processo de conquista de direitos, né? Até hoje você encontra a nível de Brasil pessoas que ainda questionam a existência do próprio preconceito, ainda acreditam na democracia racial. Enfim, nós somente depois de dos anos 60, que começamos a brigar com o conceito até da nação brasileira. Porque a geração anterior acreditava num país que seria o país do futuro, o gigante que está acordando, aqui é uma pátria onde todos são iguais, o Brasil teria saídas, né? E a partir daí nossa geração já começou a ver uma outra coisa, nós começamos a ver um outro Brasil. Vimos que o Brasil não é o país do futuro, a não ser que as classes dirigentes mudem sua forma de pensar, ou ainda o Brasil não é realmente uma democracia racial, porque a gente vê violência, invasão de casas, sem o desrespeito maior ao homem, à mulher negra, enfim. Nossa geração já começou a ver um outro país, e você começa a verificar que a partir dos anos 60 pipocam, vocês explodem o número de movimentos negros na nossa nação, né? O movimento negro começa realmente a crescer, e inclusive eu já, parodiando até o professor Joel Rufino, penso que vai ser a saída até para a crise nacional que estamos vivendo, porque é uma alternativa nunca provada. Nunca se teve o negro no poder nesse país. Enquanto que o branco esteve no poder esse tempo todo, estamos vendo o que estamos vendo, né? O estado de coisas hoje de uma nação praticamente falida, cheia de problemas, né? E o negro é uma alternativa não provada. Eu acho que até a continuidade do movimento negro, que vai chegar a um impasse. Veja bem, ele veio pequeno, com Frente Negra, 30, a partir daí você começa a ter uma efervescência maior, quando chega nos anos 60, fruto da própria coisa da não resolução da questão brasileira, os movimentos negros crescem e chegam até hoje, e tem que ter uma proposta até para a solução do Brasil.
Limeira, você é escritor. Qual a contribuição que a literatura pode dar para este processo? A gente observou durante todos esses anos que a literatura tem sido ponta de lança de todos os movimentos negros. É a maneira mais organizada até de se projetar ideias, de se formar novas consciências, de se criar uma unidade de pensamento. A literatura tem um papel preponderante no momento que ela divulga, até atravessando fronteiras, o pensar do homem negro brasileiro. Isso de uma forma mais organizada até para ser, vamos dizer, difundida. Você tem, vamos dizer, o sentimento de dor, o sentimento de angústia, o sentimento de esperança do homem negro, vamos dizer, latente em cada uma das pessoas, né? Mas a literatura coloca isso a um nível de percepção maior. Você consegue divulgar esse sentimento de uma forma organizada e inteligível. Limeira, no Brasil já tem um movimento de escritores negros. Existe um coletivo de escritores negros preocupados com essas questões que você está colocando. Inclusive, foi lançada na Alemanha recentemente uma antologia, que eu queria que você falasse sobre ela também. Mas também quero que você diga um pouco para o ouvinte do Afro-Bahia, né? Quem é esse coletivo, o que faz, como está atuando, em que estados, desde quando? O coletivo de escritores negros vem atuando desde os anos 70 e teríamos como decano uma pessoa que realmente se preocupou muito com a questão da literatura, o Oswaldo de Camargo. Desde 30, ou melhor, nascido em 30, né? O Oswaldo de Camargo começa a publicar nos anos 50, um jornalista com vasta experiência e inclusive um estudioso da literatura negra brasileira. E, enfim, surgiu o coletivo de escritores que tem editado regularmente por algumas publicações, enfim, repensado a questão racial a nível até de difundida, como você falou, atravessando fronteiras. Quanto à antologia, essa foi lançada na Alemanha e, para surpresa da inteligentsia brasileira, né, nós pudemos ler sobre a mesma comentários como os feitos por Kurt Meyer Clason, que diz o seguinte: este livro é um feliz achado e, sobretudo, uma feliz ideia da editora Diá de Colônia e de Saint-Gallen. Se eu fosse consultado por algum jovem leitor que se aventurasse pela primeira vez em ler a literatura brasileira contemporânea, com que livro ele deveria iniciar, eu lhe diria com todo empenho que começasse com esse livro. E também a todos os amantes da literatura latino-americana que neste momento estiverem lendo um romance brasileiro, eu gritaria: interrompam a leitura que estão fazendo e só continuem depois de terem lido essa antologia do princípio ao fim. Veja bem, esse é um comentário de um dos maiores pesquisadores e críticos de literatura latino-americana. O nome da antologia você não falou. Como? O nome da antologia? A antologia chama-se Schwarze Poesie, Poesia Negra. Ela foi editada pela Diá, Edition Diá, de Colônia, e Saint-Gallen, que fica na Suíça. Para nossa surpresa e até alegria, né, soubemos por parte dos editores que esse material tem sido divulgado através de emissoras de rádio e televisão e escutado ou visto por cerca de 40 milhões de ouvintes. É uma coisa realmente significativa. Enquanto a nível de Brasil, você com muita dificuldade consegue esgotar uma edição de 1.000 exemplares, num país estrangeiro, a coisa da questão racial brasileira é colocada nos ouvidos de 40 milhões de pessoas. Limeira, nós não temos ainda 40 milhões de ouvintes, mas temos alguns milhares. Eu queria que você lesse agora esse poema que está aí na antologia de Adão Ventura, para o ouvinte do Afro-Bahia ter uma ideia dessa antologia. Para um negro, Adão Ventura. Para o negro, a cor da pele é uma sombra, muitas vezes mais forte que um soco. Para o negro, a cor da pele é uma faca que atinge muito mais em cheio o coração. Tá bom. Limeira, vamos fazer um pequeno intervalo agora e logo depois nós voltamos a nosso papo
aqui no Afro-Bahia, no quadro Personalidade Negra. Vamos ouvir uma música de Miriam Makeba. Anos, né? Começamos, Limeira, comenta um pouco da música de Miriam Makeba. Miriam Makeba Eu tive o primeiro contato com a Miriam Makeba através de Pata Pata, acho que todo mundo ouvia essa música, né? Enfim, não se tinha muita noção do que seria aquilo, porque nunca se teve uma versão, né? Mas Miriam Makeba é uma sul-africana, Xhosa, que conseguiu, né, fazer, através da música, conseguiu juntar forças à luta do povo sul-africano que vive sob o terrível regime do apartheid, aquela sujeira que enoja o mundo inteiro, né? Transcende até a questão racial para a questão maior, a questão espiritual humana. E enquanto o Peter Botha não cair, se o regime não for banido do mundo, eu acho que não haverá descanso para nenhuma mente consciente, nenhuma mente humana, realmente. Primeiro eu vou dizer algumas expressões e você vai falar alguma coisa sobre essas expressões. Mulher negra. Mulher negra. Jogo rápido. Continuidade, princípio, afeto, respeito. Democracia racial. Mentira, subterfúgios, conversa fiada. Entidades negras do Brasil. Organização. O negro sempre foi muito organizado. Voto negro. Mudança, arma, único meio de se reverter quadros. Eleição no Brasil. Clientelismo, sujeira,
precisa ser mudado. Bloco Afro. Tradição, continuidade, processo de luta, parte do movimento negro. Limeira, a gente está chegando a esse final de entrevista. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa proposta do Afro Bahia de trazer a cada programa, se possível, uma pessoa, um militante que trabalhe, que faça movimento negro, que seja interessado na causa e na questão racial. Queria que você falasse um pouco sobre essa proposta nossa e, se possível, também sugestões para outros entrevistados. Veja bem, só o nome do bloco do programa Personalidade Negra já é uma coisa que resgata uma necessidade do negro que constrói essa nação. Enfim, nós sempre fomos a grande massa de mão de obra, a grande massa até de manobra, né? Enquanto que se via no decorrer dos tempos o surgimento de inúmeras pessoas que contribuíram efetivamente para que essa nação, para que esse Brasil que a gente gosta, que a gente ama, onde a gente nasceu, né, crescesse. E ao negro nunca foi dado, sabe, a oportunidade de ser personalidade. Por que não? Somos um país em que o racismo ainda é uma coisa efetivamente exercitada pelas classes dominantes e pelas pessoas, tá? E personalidade negra vem resgatar, no respeito, eu me acho realmente uma personalidade negra, assim como acho pessoas como Luísa Bairros, uma personalidade negra, como Edson Gomes, o músico, uma personalidade negra, como tantas outras, né? E eu acho que a ideia é fantástica. Vocês poderão ouvir, né, depoimentos da maior contundência de pessoas que têm conseguido fazer alguma coisa a despeito das dificuldades que o negro encontra no Brasil. E não me venham com outra conversa, porque isso aqui é realmente um país racista. Tá ok. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. É o que tínhamos, moçada. Na próxima semana, o Afro Bahia está aqui de novo. Abração, axé e luta. Afro Bahia. Texto, produção e pesquisa de Jonatas Conceição da Silva. Apresentação, Antônio Carlos. Participação, Walter Costa. Técnico de gravação, Reinaldo Teles.